Boa noite, gente. Sinara, não estou conseguindo te aceitar aqui. Oi, Olá, tudo bem? tudo. Você está conseguindo me ouvir, me ver bem? Estou. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Sinara, né? Seja bem-vindo aí ao Adoção em Debate. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Que a gente faz a preparação dos tendências ali, a gente sempre indica o teu conteúdo, tua página, né? Então, muito obrigado aí por ter aceitado. Muito bom estar aqui com vocês e falar sobre adoção. É algo que me deixa muito feliz, eu gosto muito. É um assunto que eu descobri há pouco tempo, né, que eu tenho na veia essa adoção por conta da minha mãe. E eu achava que veio através do meu filho. Mas não, gente, minha família já fala sobre adoção há muito tempo. Então, a minha mãe, ela foi adotada quando ela tinha 8 dias de nascida. E a vinculação com os meus avós, né, meus tios, eu nunca senti assim que eu não era parte disso. Então, é um dos motivos que nada é por acaso nessa vida, né? Eu Uhum. cheguei na adoção, mas não foi somente através do meu filho, foi através da minha mãe, que eu pude entender melhor todo esse processo, até mesmo esse processo de vinculação, de pertencimento. Primeiro Uhum. eu pertenci, para depois eu me dar conta, né, sobre a questão da adoção. Uhum. Interessante, né? Esses assuntos que circulam a gente, assim, sempre tem alguma coisa, né? Sim, Hum. sim. Hoje, então, a gente vai falar, né, sobre os traumas na adoção aí, né? Como pais e filhos podem também se reconectar, né? Esse tema, assim, importante, né? Que atravessa todos nós, inclusive, né? Não só a adoção, né? O simples fato de nascer, por si só, já é uma experiência traumática, né? E aí, Sinara, o que você tem aí para contribuir para a gente? É tão interessante essa fala que você trouxe, porque realmente, e não sei, está aqui no meu esboço, a primeira fala, o nascimento já é um trauma. Né? Hum. Porque o bebê está ali envolto naquele útero, naquela vidinha ali toda confortável, e de repente ele é expulso, né, daquele lugar de aconchego, chega num mundo assim completamente diferente, onde ele assusta com os barulhos, movimentos, cheiros, diversos cheiros que ele precisa identificar. Então, ele conseguir ir se adaptando a esse novo ambiente e a família também adaptar a essa nova rotina, é tudo um conjunto que envolve as emoções, a compreensão, o entendimento, o que você consegue, o que as pessoas sabem sobre o desenvolvimento humano, envolve muita coisa. E quando nós falamos de traumas, eu gosto de falar assim que o trauma ele já aconteceu. E você não fica lidando com o trauma. Parece que o trauma, ele fica numa forma simbólica, né? De uma bolinha ali, e os pais ficam lidando com esse trauma. Não é isso. Você vai lidar com o sintoma desse trauma. E falando do bebê, o bebê, quando ele nasce, qual é o sintoma desse nascimento? É ele querer mais ficar no colo, porque busca desse aconchego, querer pertencer, querer ficar sempre envolto com pessoas. E muitas das vezes os adultos, por falta também de informação, eles acreditam que, não, tem que deixar chorando para ele aprender a ficar no berço, para ele não dominar. E aí alguns falam assim, mas quando a criança chega através da adoção, já com 4, 5 anos, e ela começa a passar por aquelas birras, na minha época não foi assim, e aí que entra aquela conexão de traumas, porque nós também temos os nossos traumas. Nós não podemos nos isentar disso.
E muitas vezes a forma como esse adotante, esse pai, essa mãe, eles foram criados, muitas vezes causa aí um embate diante daquilo que você está vendo. Porque vamos falando assim da regressão, né? Não, mas espera aí, tá muito grande para ficar no colo, para se comportar como um bebezinho. Eu, da minha época, eu não ficava no colo da minha mãe, aí é entender essa dor. Porque o filho está pedindo algo que ele não teve. E aí sempre se conecta, peraí, mas eu não tive isso. A minha mãe não fazia dessa forma. Eu fui criado desse jeito. Ah, se eu continuar assim, eu vou estar mimando essa criança. Então, diante disso tudo, é muito importante esse autoconhecimento para entender também a nossa história. Nós precisamos nos conectar com a nossa história. Como foi a nossa educação, quem nós nos tornamos, quais são nossos medos, nossas dificuldades, aquilo que você não consegue lidar, aquilo que acha assim, não, peraí, isso é difícil eu enxergar desse jeito. Então, é uma forma de ter essa conexão, esse autoconhecimento, porque quando a gente tem consciência da nossa história, nós conseguimos também enxergar a história dos nossos filhos. Porque acontece essa separação, o que é meu e o que é do outro. O Winnicott, ele tem uma frase bem interessante, que ele fala que os pais adotivos, né, além deles serem pais, eles têm que ser um pouco terapeutas, assim, né, no sentido de que eles lidam o tempo todo com situações difíceis, né, com traumas, bem como a gente está falando, assim, mas com outras que talvez não sejam perceptíveis, assim, né, em casos biológicos, assim. Sim, o Winnicott, quando ele traz essa fala, eu acho interessante também, que o que seria os pais se tornarem os terapeutas dos filhos? É oferecer esse acolhimento para eles conseguirem pertencer e florescer. Porque dentro do nosso setting terapêutico, quando um paciente chega, seja ele criança, seja adulto, eles conseguem externar e aos poucos se apresentar para a gente, né? Falar quem eles são, suas dores, suas dificuldades, às vezes com muito receio, com muito medo. Então, a criança, quando ela chega em um novo ambiente, ela tem várias ressalvas, vários medos, o cérebro está anexado, muitas informações negativas sobre esse contexto em casa. Casa, a representatividade que essa mãe tem, as referências negativas que ele tem da figura paterna, materna, dos avós, das pessoas no modo geral. Quem foram essas pessoas para essa criança? Como essa criança foi apresentada? Eu me lembro de uma situação que eu atendi, que a criança, ela ficou 5 anos na casa de acolhimento e quando ela praticamente assim, teve uma situação que eles meio que, não vou dizer que esqueceram da criança, mas para retirar da casa da família biológica também foi muito difícil, foi meio que tem esse menino aqui, vamos ter uma situação de perigo, de risco, aí foi para a casa de acolhimento, e ele muito quietinho, muito caladinho. Então, ele sempre se comportava como uma criança esquecida. E muitas vezes, aí quando ele chegou para essa família, ele tinha muito medo de ser esquecido. Tanto que quando os pais começavam a arrumar as malas, ele começava a gritar de uma forma assim, desesperada. E os pais não entendiam muito por que está gritando, meu Deus do céu, eu não suporto barulho, eu não quero isso, a gente está indo passear, um momento de lazer. E até a gente entender esse comportamento para trazer a segurança que ele estava precisando naquele momento. Porque toda essa movimentação para ele era um esquecimento. Estão esquecendo de mim. Então, qual é o recurso que ele usava? O grito. Quem grita quer ser ouvido. Se você grita, porque você quer que outra pessoa lá do outro lado te escute. Então, é importante entender que esse ambiente ele precisa promover e proporcionar esse desenvolvimento
Porque o Winnicott também fala que a criança só existe sobre o olhar do cuidador. Ou seja, o cuidador traz em existência essa criança. O bebê, quando nasce, a gente tem esse contato, né? Pega no colo, olho no olho. Ele precisa existir. E eu gosto muito de quando os pais, os pretendentes falam assim, o que que eu levo nos primeiros dias? O que que eu faço? Será que eu como um presente? Eu falei, gente, compra uma toalhinha, borda o nome da criança. Um copo, coloca o nome da criança. Aí às vezes dá susto, mas isso porque isso é pertencimento. Você não vê um bebê ganhando um carrinho, controle remoto. Ele ganha uma toalha bordada, toda personalizada. Ou seja, ali já está trazendo um pertencimento. E a criança, ela precisa pertencer. Ela precisa sentir. Sentir é diferente de saber. Ah, eu sei que alguém mora em tal lugar. Mas você nunca saiu, deslocou para ir até essa residência para saber a distância, para sentir a distância. Então é extremamente importante. Peraí, gente. Desculpa. É extremamente importante ter essa compreensão que a criança ela precisa pertencer. E diante disso, o adulto que está ali inserido, o responsável, precisa entender esse pertencimento, porque pode ser que esse adulto também deseja pertencer. Ele não teve isso em casa. Foi aquele filho mais velho que teve que tomar conta de todo mundo. Ou então teve uma situação que ele se sentiu rejeitado. Vou pedir uma pausa para eu pegar um copo d'água que eu esqueci. Claro. Peraí. Pedi meu filho que ele tá trazendo. Eu sempre pego, né? Hoje eu esqueci. Tudo bem. Então, essas histórias, elas vão de encontro a essa criança, a esse adolescente. E se o adulto que está ali cuidando, que está sendo responsável, tem as suas dores, também deseja pertencer, o que acontece? Vem esse choque, né? Esse medo começa a existir e dificulta a vinculação. A gente está falando aí de dois traumas sendo atravessados, né? Chocados, assim, né? Como que os pais, então, vão ser os terapeutas do filho, né? Como diz Winnicott, nesse sentido, né? Exatamente, porque eu preciso oferecer essa cura para essa criança, para esse adolescente. E como eu ofereço essa cura? Ajudando ele a pertencer, ajudando ele nesse desenvolvimento. Porque se o adulto foi abandonado, se o adulto passou por uma situação e de repente ele está vivendo isso no filho, vai conflitar. Vai ter uma certa resistência, um certo medo. Porque às vezes a criança apresenta um comportamento desafiador e o adulto acha que precisa consertar. O outro ponto também importante que eu coloquei aqui, que você não, tanto pelas vias da adoção ou pelas vias biológicas, você não conserta filho. Nós precisamos mudar essas palavras, porque você não está aqui para consertar o seu filho. Você está para oferecer um desenvolvimento satisfatório, seguro, para ele descobrir habilidades. Porque vamos imaginar que uma pessoa ela trabalha num setor de produção, que é tudo muito exato, tá tudo certo. Então tudo que ele pega dá certo. Ele fala, nossa, isso aí é só colocar na mão dele que faz acontecer e dá tudo certo. E ele vai querer transferir esse comportamento do trabalho na hora de educar o filho. Ele acha, vai acreditando que falar uma vez está tudo certo. E não dá. E não dá tudo certo. Ele vai precisar repetir de novo. Então começa a vir aquele sofrimento. Será que eu não estou sendo bom o suficiente? Será que esse menino está com algum problema? Será que está acontecendo alguma coisa? E começa o quê? Aquela vontade
de consertar. Se lá na empresa todo mundo obedece, chega em casa e ninguém... E eu não tenho essa escuta, aí vem o desespero. E eu costumo dizer que toda criança tem um manual de instrução. O ser humano vem com esse manual. A diferença é que esse manual ele fica em movimento e precisa de um adulto para parar e enxergar essa criança. E às vezes muitos falam assim, ai, filho, não é receita de bolo, né? Mas vamos pensar numa receita de bolo de uma forma ampla, seja ele vegano, bolo de chocolate, bolo de banana, uma broa. Eles possuem ingredientes básicos que precisa ter. Você gostando ou não, tem que ter. Tempo de forno, precisa ter. Então, existem ingredientes básicos que se não existir, se não for colocado na medida certa, não vai existir o bolo. E não, se nós não temos ali uma receita de bolo, mas na arte de educar, existem situações básicas que nós precisamos colocar dia após dia e observar o resultado disso. Eu sempre falo com os pais, observe o resultado, observe o que você está falando, observe o retorno que você está tendo. E às vezes você fala assim, nossa, mas teve uma coisa tão pequenininha, então se apega nisso. Porque às vezes querem um resultado assim, grandioso, né? Nossa, melhorou, menina, tá 100%. Ninguém é 100%. Tudo é uma construção. E falando de traumas, precisa ser uma construção com segurança. Porque tem aquelas nuances, né? Aqueles altos e baixos. E a criança ela vai sentir. Porque ela precisa, antes de tudo, confiar. Porque as primeiras figuras que deveriam ser de confiança não passaram isso para elas. Uhum. Engraçado como aparece esse tipo de demanda, não só na questão adotiva, mas tipo assim, pega o meu filho e conserta, né? Tá apresentando isso aqui de problema, e aí a criança, enfim, começa a trazer umas outras demandas, outras coisas, outras preocupações que não são dos pais, né? Exato. Exatamente. E aí tem até um outro estudo, né? Quando os filhos se tornam sintomas dos pais. Que quando eu atendo uma criança, eu preciso realizar essa orientação parental com os pais. Porque é necessário ter essa escuta. Porque a criança vem com a demanda dela. E os pais apresentam a demanda deles, os medos, os anseios, aquela ansiedade de fazer dar certo, tem que dar certo, tem que dar conta. Um exemplo também de que acontece muito quem é irmão mais velho. Eu sou irmã mais velha, então esse senso de responsabilidade era muito grande em mim. Tanto que o meu filho mais velho, ele chegou através da adoção, mas eu preciso ser mãe de todos eles. E sempre me falaram, eu não sou irmã. Porque um dos pontos que eu precisei exercer na minha maternidade é a minha maternidade. E não aquela maternidade que eu ocupei por algum tempo, né, que é cuidar dos meus irmãos. Então, quando eu falo com os pais assim, eu sei como que é difícil você desvincular desse cuidado que você foi obrigada a fazer, esse lugar que você foi obrigada a ocupar, e de repente tem outra pessoa chegando querendo ocupar esse lugar, quem adota grupos de irmãos, né? Que tem um irmão mais velho que acha que precisa continuar naquele posto. Então, é necessário que esse irmão mais velho aprenda a se tornar filho, e isso demanda um tempo. E não é tirando ele totalmente desse lugar, porque ele se sente culpado, ele se sente responsável, ele acha que se ele não ficar ali naquele controle total, nada vai dar certo e a culpa vai ser dele. Porque às vezes pode ter sido, ele pode ter recebido isso, seu irmão machucou, a culpa é sua, olha o que aconteceu, a culpa é sua. E muitas vezes entra nessa dor, nessa angústia, nesse desespero de não conseguir sair desse lugar. Até no caso, assim, das devoluções, né? Principalmente os mais velhos, assim, ficam se sentindo culpados, assim, né? Sim, porque a criança, quando ela passa pelo processo de adoção, criança ou adolescente, eles não conseguem, pela imaturidade do cérebro, elaborar que existiam pessoas que deveriam ser responsáveis por eles. Eles elaboram que
a culpa sempre é dele. Ele foi o culpado. E eu me lembro uma vez que uma criança, que ele falava comigo assim, olha, talvez se eu tivesse ficado mais quietinho, ela não teria me batido. Talvez se eu não tivesse ido para a rua pedir coisa, eles não teriam visto, não teria acontecido a denúncia. Porque ele passava fome em casa, então ele ia para a rua para pedir. Então ele começava a dar respostas para um monte de situação que não era responsabilidade dele. Eu fazia parte disso. E trazer essa clareza com todo cuidado, tirá-lo desse lugar que ele não era o responsável por tudo que aconteceu, é doloroso, é um processo longo. Não é simplesmente, ó, agora você está numa casa maravilhosa, tem cama, tem brinquedo, tem viagem, tem segurança. Não é só isso. E ele se sente culpado até por tudo isso que ele tem. Uhum. E provavelmente deixou os irmãos, falou assim, nossa, eu sei lá se a genitora está almoçando, está comendo, o que está acontecendo, se ela já teve outro filho, se o filho está passando dificuldade, porque ele se sente culpado por isso. Uhum. Não é uma situação assim de um clean, passe de mágica. E como que os pais enxergam essa criança? Nossa, mas aqui ele tem de tudo. Eu estou oferecendo tudo que eu não tive para ele e ele está rejeitando isso. Mas ele não está rejeitando o seu cuidado, ele está querendo também consertar aquilo que ele acha que foi responsabilidade dele. Uhum. Então, estão compreendendo o conflito existente nisso? Não é simplesmente virar e falar, você mora numa casa linda, confortável, aqui a gente faz tudo, a gente passeia. Quando eu era criança, como eu queria ter essa boneca, como eu queria ter esse carrinho. Você. E quando a criança vai lá e quebra esse carrinho, o pai vai lá e fica muito revoltado, fica triste, tá estragando, eu não tive, porque toca na dor. Toca naquela dor, naquela falta do adulto. Uhum. E a criança ela não se sente merecedora Uhum. disso tudo. E às vezes rejeita, né? Uhum. Te ouvindo falar aqui, eu lembrei daquela notícia polêmica, né, que eu vou guardar para sempre para usar agora. Não sei se você ouviu falar daquele casal do Paraná que foi multado por 50 mil por devolver 3 crianças, né? Um dos motivos era a falta de gratidão, né? É. E aí você pensa, como que uma criança vai ter gratidão, sendo que o nascimento dela não foi contemplado? Porque isso é aprendido. E os pais, de todas as vias, eles acreditam que os filhos, em algum momento, eles precisam externar. Eu falo que até aquele ego, né, ferido, precisa externar essa gratidão, falar, fazer aquele discurso, obrigado, obrigado, obrigado. Mas se ele não pertencer antes disso, não vai existir. Uhum. Uhum. E eu chamo assim, você precisa colocar a sementinha. Muitas vezes, diante dos desafios que eu passei com meu filho, eu não via nada acontecer. Eu falava, ah, estou fazendo aqui, mas vão dizer que é pela fé. Eu não via resultados grandiosos. Não via, não enxergava, mas eu entendia que eu precisava fazer. Eu precisava entender a situação, mudar, recomeçar, parar, chorar, pedir socorro, pedir ajuda, para não ser essa fala, né? Ah, se não der certo, devolve. Teve uma vez que uma pessoa que não entendia realmente de adoção virou e falou assim: ah, mas se o menino ficar desobedecendo muito, é devolver, né? Eu falei, mas e se o seu filho te desobedecer, você devolve para quem? O que você faz com ele? Não tem. Adoção não é uma opção devolver. É entender que é difícil aqui. Porque existem muitos filhos paridos, abandonados dentro de casa, não existindo dentro de casa. É uma falsa ilusão achar que existe essa família perfeita. Ah, mas se fosse biológico seria diferente. Talvez o que seria diferente seria o constrangimento de falar, eu não suporto esse menino. Poderia ser esse o constrangimento.
Mas é enxergar o que realmente nós precisamos entender quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas dores. Como que eu me deparo com a situação? Como eu me sinto quando o meu filho faz uma birra, quando ele rejeita aquilo que eu planejei? De onde vem isso? Para entender o que é nosso e o que é da criança, para você lidar com tudo isso de uma forma. Não é fácil, tá? A gente fala assim, parece, nossa, parece que é super fácil. Não é fácil, mas é um processo. Que quando é bem compreendido, você consegue colocar em prática. Mas precisa ter essa disposição. É igual aqui. Oi? Alguém comentou aqui, o reconhecimento dessas dores em nós, adultos, é um processo bastante difícil, requer disposição. É isso que eu acabei de falar, requer disposição. Porque você vai entrar em um terreno, assim, que causa dor, é desconhecido, mas incomoda. E olhar para isso também é importante. Esse olhar, para conseguir enxergar qual é a dor dessa criança, o que ela realmente precisa. A gente sempre fala, né, que todo processo de filiação, seja biológico ou não, ele precisa ter a adoção, né? Estava falando ali sobre os filhos paridos, né? Não sei se é usado ainda, mas tinha um termo usado na clínica que eram os órfãos de pai vivo. Isso. Né? Na verdade, é bem comum, né? Filhos biológicos que não foram adotados. Né? Exatamente. E é um privilégio, o que eu percebo? É um privilégio ter as famílias que passam pelo processo de adoção, ter canais, páginas, grupos de apoio que conversam sobre isso. Porque os pais que não passaram pelo processo de adoção, né, que são os pais biológicos, eles têm uma recusa, eles têm uma dificuldade de pedir ajuda. Porque acha assim que não, se é mãe, dá conta, tem que dar conta. Eu sei, eu descobri, eu dei conta, eu tô sabendo tudo, e não é bem por aí. Porque se pedir ajuda, você manda uma mensagem importante para o seu cérebro, de que você precisa conhecer mais. Vamos imaginar aqui o celular. Se você pesquisa, se você fala, que hoje em dia a inteligência artificial está tão boa, se você falar, eu preciso comprar um ferro de passar roupa preto, em poucos minutos você vai se deparar com várias opções de ferro a vapor, ferro, sei lá das contas, de inúmeras marcas, inúmeros preços, preto, azul, amarelo, leve um, leve dois, pague um. Então, vai aparecer uma gama de informações querendo o quê? Responder ao seu pedido. Ou seja, quando você pede ajuda, quando você fala eu preciso de ajuda, o seu cérebro também se abre para essa informação, para você se atentar àquilo que você vai estar consumindo. Opa, eu me comporto dessa forma. Opa, eu estou precisando disso, eu preciso mudar. Ou seja, você se abre para esse autoconhecimento também. Porque às vezes a pessoa que chega, né, muito fechada, fala, não preciso de ajuda, o problema é ele. E aí? É ele que é difícil? É ele que é terrível? É ele, sempre o outro? Aqui eu sempre falo, né, o cérebro maduro são os pais. E nós precisamos entender, ter maturidade para lidar com a situação, mesmo que ela não seja a melhor situação do mundo, a mais confortável que exista, mas é importante ter esse olhar. A Thaís fez uma pergunta aqui. A Thaís, ela trabalha com a gente no Instituto, ela é psicóloga também. E pensando que lugar que a criança ocupa neste pai e nesta mãe, pensando na questão dos traumas pessoais e no desejo da adoção. Muitas vezes eu percebo que é aquele lugar, não, agora esse aqui vai me valorizar. Buscando ser reconhecido. Né? Quando alguém fala, não tem gratidão, porque faltou o reconhecimento. Eu quero ser reconhecido, eu quero existir sobre essa criança que eu adotei. Olha, ela não vai me rejeitar.
Não sei se vocês se lembram, quando aquela criança que a Nakamura adotou e quis voltar para a cidade, para os pais, para a família de origem. E outras pessoas falam, nossa, foi muito ingrato sair dessa casa, sair desse luxo, sair desse tudo. Mas peraí, gente, ele está querendo a família dele. Fui lá adotar na África. Né? Às vezes a pessoa acha assim, nossa, só eu tenho que ir lá, eu tenho que ajudar, vou para fora do país. É importante você ter essa consciência, qual é realmente o desejo. Quando alguém fala assim, eu quero adotar. Qual é esse desejo? Por que você está decidindo adotar? Ah, mas ninguém pergunta para um pai que vai, para uma mãe que vai querer engravidar, por que ela quer engravidar? Deveria perguntar. Deveria fazer essa pergunta também. Qual é o desejo? Por que você, se você deseja adotar ou deseja ser mãe? Porque o ser mãe implica muita coisa. E hoje em dia eu falo muito, gente, romantizaram até a culpa agora. Parece que é bonito sentir culpa. Só sentir culpa, se você for mãe, você tem que sentir culpa, porque senão você não é mãe. Aí você já fica culpada porque você não sentiu culpa por ser mãe. Então, romantizaram a culpa de tal forma que parece que é normal, é legal, é bonito. Não, não é. A culpa, ela precisa sair de cena e entrar em cena a responsabilidade. Porque uma vez que eu me torno mãe, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade sobre uma pessoa que depende de mim, que precisa de mim. Não é simplesmente falar, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Aí fica lá, tadinha da mãe culpada. E aí? E a criança precisando de alguém responsável para assumir esse lugar. Como o Igor fala, né, para ela conseguir existir. Se a criança que passou pelo processo da adoção chegou nesse ponto, às vezes, de fato, de ser destituída da família biológica para ir para uma adoção, é porque dentro desse ambiente ela não conseguiu se desenvolver, ela não conseguiu pertencer, ela não conseguiu existir, não teve algum adulto responsável para criar, para educar, para direcionar. Quando ela vai para a adoção, ela precisa encontrar isso também do outro lado. Alguém responsável. E essa questão de falar, a gratidão, nossa, como ele foi ingrato. Hoje o meu filho ele chegou com 10 meses. Eu cheguei na vida dele com 2 anos e meio. Foi quando eu conheci o pai dele, né? E hoje ele já tem 18 anos. Eu falo com ele assim, meu filho. Às vezes a gente, nas conversas, ele fala, nossa, mãe, ainda bem que eu aprendi isso, é importante, ele já mora sozinho. Eu gosto e eu tô aqui, como é importante, mas isso é válido para ele tá colocando em prática na vida dele. E a minha sensação é que bom que ele aprendeu. Ah, mas foi lá, fez uma coisa errada, que bom que ele está aprendendo também com a atitude, com a decisão errada, porque eu também tomo decisões erradas. Então, nós pais, nós precisamos ser o porto seguro dos nossos filhos, na intenção de, o filho precisa ter certeza que se ele errar, ele precisa voltar. Voltar para quem? Como esse pai vai recebê-lo? Aquela, eu te avisei, você não me escuta. Dá vontade com isso mesmo. Só que para a criança, para o adolescente conseguir ter responsabilidade sobre as atitudes, ele precisa fazer parte também de todo o processo. Porque se eu errei, nossa, às vezes os pais falam assim, menino tirou nota ruim, escondeu as provas, não contou para ninguém, ele está mentindo. Calma, gente, vamos entender. Ele vai apresentar algo que é dele. Ah, mas eu não aceito mentira aqui nessa casa, mas quem está falando que está mentindo? Ele está com medo, ele está escondendo. Então, usando esse recurso para não ser punido também. Então, é necessário compreender as atitudes. Não é ficar, agora está justificando tudo isso. Não, você entenda essa atitude. Uma vez uma família falou assim, ah, não, ele está pegando dinheiro na bolsa. Primeira coisa que eu perguntei, o que ele compra? Ah, a professora falou que ele chega da escola distribuindo bala para todo mundo. Você olha o que ele está sentindo aí. Ele está se sentindo importante. Ele está atraindo os colegas através dessa balinha aí. Ele precisa aprender
se apresentar de uma forma diferente. Ah, mas isso é roubo, eu não aceito. E começa já a levar para outro lado, para as experiências pessoais, fica com medo, começando a educar o menino como se ele fosse aquele noticiário lá do Cidade Alerta. Eu falo, calma, enxerga o seu filho, existe uma necessidade. Ah, mas eu tenho... Pode falar. Achei bem interessante isso que tu falou, que daí volta naquilo que tu falou antes como é que é o termo que tu usou? Agora esqueci. Do manual de instruções, né? Que é isso, né? Tá mentindo, mas por quê? Né? Toda mentira tem uma verdade ali, né? Exato. É poder entender, e a gente faz isso. Eu me dei conta disso que tu falou agora. A gente faz isso diariamente, no consultório, na clínica, a gente entende os comportamentos, né? O que eles querem dizer e ajuda os pais a ter essa visão também, né? Mas bem interessante isso. Exatamente, porque se está acontecendo uma situação como essa, é o sintoma. Ele está pedindo ajuda. Ele não sabe se apresentar, ele não se sente valorizado. Então, ele precisa usar o recurso dos presentes para os colegas chegarem até ele. Aí lembra, né? Ele passou por uma situação na família pregressa. Ele não foi aceito, ele não pertenceu. Como que ele vai se apresentar para o desconhecido? De cara limpa. Eu me lembro de um paciente que eu comecei a atender na pandemia. E era online. E ele chegava assim, a tela do notebook, cheia de urso. Eu só vi o cabelinho dele. E ele falava, hoje eu vou falar do tourinho, hoje eu vou falar... todos os ursos tinham um nome. E ele falava, ele contava sobre ele na figura dos bichinhos. Até que um dia ele chegou, assim, só tinha um do lado dele. Ele, hoje eu quero falar por mim. Ou seja, ele começou a sentir esse pertencimento. E em casa ele também usava desses recursos. Então, aos poucos, a criança precisa estruturar essa autoestima, esse pertencimento, esse olhar, esse cuidado. Às vezes existe também, mas peraí, eu vou dar banho no menino desse grande? Eu vou pentear o cabelo? Eu vou amarrar o cadarço? Vai! Porque é isso que pai e mãe faz. Ah, mas ele vai ficar dependente. Gente, pessoas dependentes emocionalmente dependente, ela não teve nada disso, é um sinal que ela não pertenceu. Então ela fica buscando migalhas o tempo todo. Ela fica buscando sempre um olhar, sempre usando situações para conseguir ter o mínimo de pertencimento possível. Você ajudar o seu filho, você dar colo, você fazer coisas com ele, você não vai estar colocando ele como uma criança dependente. Ah, vai crescer assim o resto da vida porque eu conheci um fulano que era desse jeito. Não. É porque ele está pedindo ajuda, está precisando de ajuda, então ajude. Que vai chegar um momento que ele vai falar, pode deixar que eu faço. Aí vai doer em você. Como assim? Deixa que eu faço? Eu sempre fiz, tá me rejeitando, não gosta de mim. E o Winnicott me fala, né, que a mãe suficientemente boa é aquela que se torna desnecessária. Isso serve também para os pais. Vai se tornando desnecessário. Eu lembro que quando a primeira vez que meu filho falou, pode deixar que eu sirva o meu almoço, mãe. Soou tão estranho para mim. Eu falei assim, como assim, gente? Eu coloquei. Mas eu já alcanço o fogão. O ninho vazio, ele não se configura apenas quando o filho sai de casa, ele vai acontecendo aos poucos. Como nós vamos lidar com isso? Quando a criança vira e fala, não pode deixar que eu já tomo banho sozinho. Aí você fica do lado de fora do banheiro. Como assim? Toma banho sozinho? Não vou ajudar? Não precisa mais de mim? Então, vai sendo construído e a gente precisa estar preparado para isso também. Porque faz parte do bom desenvolvimento. Só que se o indivíduo, né, estiver com muita dor, não tem consciência desse autoconhecimento, vai causar um conflito. E às vezes resulta nas devoluções. Ah, mas as crianças não são preparadas para adoção. Infelizmente, não acontece de não ter essa preparação. Até porque elas ficam nutrindo
muitas fantasias de voltar, de continuar cuidando dessa mãe biológica. E fica difícil, mas quando chega no ambiente e não entende, né, não consegue ter esse acolhimento, esse pertencimento, dificulta ainda mais a vinculação. Uhum. Aí vocês não têm a preparação das crianças? Não são todos os abrigos que tem, as casas de acolhimento. Não são. Infelizmente, não são todas as casas de acolhimento. E o que eu percebo, que as famílias que eu acompanho, grande parte, é bem assim, bem superficial. Às vezes a criança vem para passar o final de semana achando que é só passar o final de semana e já fica. Acontecem essas falhas, infelizmente. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Qual a importância dos pais terem acesso ao processo dos filhos para entender essa história pregressa e os possíveis traumas? O que fazer quando não se tem acesso ao processo legal? Então, os pais de praxe, né, conseguem ter esse acesso ao processo. Só que o que é descrito ali, né, tudo foi muito mais intenso. Quando não se tem esse acesso, é importante observar sempre os sintomas, o comportamento. Porque se a criança está agressiva, o que eu falo muito com os pais, não teve acesso, não foi citado no processo que ele tinha comportamentos agressivos, ninguém me falou nada, a equipe técnica não me sinalizou nenhum tipo desse comportamento. Tá, mas está acontecendo. E aí? É procurar entender o que está acontecendo através desse sintoma que é chamado agressividade. Mas ninguém me falou que ele tinha uma doença, que agora eu descobri. Agora você precisa lidar com isso. Mas eu coloquei doenças tratáveis, a criança chegou com outro tipo de coisa, foi diagnosticado com um transtorno. Você precisa lidar com isso. Porque às vezes nem sempre vai descrever tudo que aconteceu com a criança. O passo a passo ali não vai. Então é necessário ter essa responsabilidade do que vai acontecer. E se acontecer, o quão eu estou disposta também a enfrentar isso. Exatamente. Sem contar que muitas informações chegam até a família pela própria criança. Exatamente. Às vezes a família colocou assim, não quero criança que tenha sofrido abuso. Gente, abuso, criança não conta assim, não. Às vezes só acontece se for pego em flagrante. Aí a criança passou por um abuso e de repente, com 2, 3 meses de estágio de convivência, já está começando a passar mais tempo, aí a criança vira e fala: mas ele sabia? Gente, abuso é muito difícil de falar. É muito difícil, não é fácil. Quantos adultos nós atendemos, né? Que só relata, só consegue falar depois de anos e anos de terapia. E é uma coisa. Às vezes nem percebem que era um abuso também, né? Nem percebe que era um abuso. Às vezes a criança vem com um sintoma disso, uma hipersexualização, e os pais começam a ficar com medo. Você vai precisar lidar com isso. O que eu faço? Uma vez eu acompanhei uma situação onde um dos casais tinha passado por um abuso. E o filho chegou com o mesmo histórico. Ele teve dificuldade de lidar com isso, porque tocava na dor dele. Então, a orientação foi: você precisa buscar ajuda para você, para a criança também conseguir pertencer, porque ele estava com dificuldade nessa vinculação. Então, entender essas demandas, entender que essas informações, elas vão surgindo aos poucos no decorrer ali da convivência, e por favor, não é para ficar também preocupado com o neurônio. Meu Deus, pode acontecer. É você que precisa
se colocar à disposição, é responsabilidade. Muitas vezes, aí eu compartilho com vocês aqui, na minha última gestação, só falando, acho que eu nem me apresentei direito, né? Eu tenho 5 filhos, o mais velho chegou através da adoção, e são 3 meninos e 2 meninas. A minha última gestação, quando eu fui descobrir o sexo do bebê, eu descobri que a minha filha, o cordão umbilical dela tinha uma artéria e uma veia, que eles chamam bebê AUU. Nunca tinha ouvido falar. A bebês, artéria umbilical única. Nunca tinha ouvido falar disso. E podia trazer uma formação dos órgãos, do cérebro, enfim, todos, poderia nascer um bebê comprometido. Eu estava com 3 meses de gestação. Foi uma gestação considerada de risco e toda semana eu fazia acompanhamento. Fazia ultrassom do coração, eletrocardiograma, repetia o morfológico para ver como estava sendo o desenvolvimento dessa criança. Aí você fica, não, eu preciso lidar com isso. Assusta? Sim. Sente medo? Com certeza. Chora? Demais. Mas nós precisamos entender qual é a responsabilidade. E agora, o que eu vou fazer com isso? Aí, um detalhe importante, eu não saí contando. Quem soube nesse primeiro momento foi meu marido. Pronto. Porque eu não queria informação, não queria que as pessoas dessem um Google e continuassem falando coisas ruins comigo. Então, todo esse processo, durante os 9 meses, só lá no finalzinho, que aí escapou, a gente comentando, mas aí todo mundo, nossa, mas o que é isso? Mas ainda assim alguém me enviou um vídeo, nossa, tá vendo que não sei o quê. Então, é importante também você ter cuidado com quem você compartilha as demandas que você está vivendo aí na sua casa. Porque pode ser que essa pessoa te ofereça probabilidades ou ela te ofereça um banho de água gelada sem nenhuma toalha para aquecer. E você vai se sentir perdido. Isso é muito importante. As pessoas gostam de dar pitaco, né? Assim, principalmente relacionada à adoção, né? A adoção, ela já é idealizada, romantizada. As pessoas não fazem ideia do que circula em torno da adoção, né? Porque eu falo muito assim, a adoção é uma forma legal para você ter filho. A partir de quando o processo é encerrado, você tem um filho. Uhum. O parto normal, quando o bebê nasce através do parto normal, você tem um filho. Cesárea é a mesma coisa, você tem um filho. Então são processos que fazem você ter um filho. E é importante entender esse processo. Porque um dia ele acaba, encerra, e a partir disso, você tem um filho. E o que é ter um filho? Às vezes você acha, eu vou comprar roupa, eu vou dar comida, eu vou dar... É importante? É, mas é muito mais do que isso. É a junção. Porque se você só ofertar roupa, vai faltar outras coisas. É tudo equilibrado. Presença, presente, conversa, diálogo, escuta, observar, esperar. Às vezes você tem que esperar. Tudo faz parte desse processo de educar e não de consertar. Uhum. Tentar mudar a criança, né? Isso é não aceitar ela, né? A história dela, todo o resto. Exato. Porque às vezes a criança vem trazendo também algumas coisas. Ah, esquece isso, já passou. Como que esquece? A gente lembra de coisas ruins e coisas boas. Uhum. Qual que é a diferença? A forma como eu lido com essa lembrança. Exato. A cicatriz, você machuca, dá uma cicatriz, você vai lembrar. Ah, um dia doeu muito, hoje não dói mais. Por quê? Cicatrizou, você lidou, você cuidou. Vai ser uma lembrança. E a família biológica, gente, não precisa ser o fantasma. Às vezes, ai, nossa, mas... Ai, parece que... Não precisa ser esse fantasma. É assumir esse lugar. Você vai construir o seu lugar no coração do seu filho. E quem tem o poder de se retirar desse lugar é só você. Mas ninguém. Porque às vezes fala, ah, meu Deus, eu tenho que ser melhor do que essa genitora. E às vezes a criança... Uma vez uma mãe falou comigo assim, Sinara, você acredita
que ele teve a coragem de falar que o meu arroz é igual da mãe biológica. Então, que coisa boa. Ela regalou o olho desse tamanho. Coisa boa. Seu arroz remeteu afeto. E a única referência que ele tinha de afeto registrado no cérebro era quando a mãe cozinhava. A genitora cozinhava. Ele não está te comparando com ela, não. Ele só está sentindo afeto pelo que você está fazendo por ele. Ela, sério? Como eu não pensei nisso? Porque às vezes a gente está assim, armado até os dentes no contra-ataque, não querendo. Ai, eu não vou me. Como assim? Ele está me comparando com alguém que abandonou, que não cuidou? Eu estou cuidando, tá, mas ele está começando a ter essa referência, criar referência. Então continue fazendo o melhor arroz que você sabe fazer, para ele continuar criando essa referência e falar do seu arroz. Não se sinta mal ou menos porque, ai, fui comparada. Aí já é uma história que não é sobre a comparação, a fala do filho, é sobre o sentimento. Já fui comparada tantas vezes que agora eu vejo um menino também me comparando com alguém que não cuidou. Faz parte da história de quem ouviu, e não do que a criança está querendo, o adolescente está querendo dizer. Porque é comum também eles falarem, achei até interessante, que ela comparou na mesma medida, né? Porque normalmente é tipo assim, nossa, aquilo lá é muito melhor do que esse daqui, né? De um modo de algo natural, assim, de elaboração de luto, né? Tudo que se perde, assim, fica melhor, né? Eu sempre oriento também para não levarem isso pro lado pessoal, né? Não é sobre isso que se trata, não é sobre a comida, não é sobre, né? É uma elaboração de um luto também, né? Exatamente. A elaboração de um luto. E a criança precisa falar, o adolescente precisa falar. Mas como esse adulto vai ouvir é que vai fazer toda a diferença. Exato. Como ele vai receber isso, né? Como ele vai receber isso faz toda a diferença. Acho interessante essa parte do lugar, né? Eu imagino que tu, trabalhando com pretendentes, tu já tenha ouvido muitas coisas. Teve uma vez que eu ouvi de uns pretendentes que eles queriam adotar uma criança porque o ambiente, a casa deles estava muito triste e eles precisavam da alegria de uma criança, assim. Então, isso de pensar no lugar que a criança vai ter, tu falou, né? Os biológicos também precisariam, né? Porque sempre tem, né? Os filhos sempre têm um lugar na vida dos pais. Na biológica, né? Passa meio assim, mas na adotiva a gente sempre tenta orientar esse sentido de reflexão, assim, né? Tá? O que tu quer? O que te motivou a adotar? O que está atravessado aí? Do que se trata? Exato. Porque tem esse peso. Ah, eu vou trazer porque eu quero a fantasia, né? Aquela idealização, o filho idealizado. Aí chega o filho real. Quem que é esse aqui? Eu preciso aprender a lidar, a entender, a compreender o filho real. Ah, não tem como não idealizar? Não. Sempre tem uma idealização. Ah, eu achei que. Às vezes escuta os grupos de apoio falando que teve isso, teve aquilo. Ah, não, é porque ela não fez direito. Se fosse comigo, eu fazia desse jeito. A teoria não funciona. Aí, na prática, você vai sentir a intensidade, porque vai estar envolto suas emoções, suas expectativas, e aquela vontade, assim, de fazer dar certo, e comigo vai ser diferente. Aí lembra que você pitacou lá no grupo, falando que não tinha feito direito, e com você, nossa, que vergonha, tô pagando língua. Muitos pais falam assim, nossa, depois que eu me tornei mãe, pai, tô pagando língua. Não, gente, porque faz parte também do desenvolvimento. Você falou mal de uma criança fazendo birra e a sua está fazendo, não é pagando língua, não. Agora entenda que você está com uma criança que está passando por uma fase do desenvolvimento, que tem essa predisposição mesmo a fazer birra.
a pedir um copo rosa e depois querer um amarelo em minutos e segundos. Eu sempre falo assim, pelo amor de Deus, quem é essa criança? Acorda assim, brigando com o mundo e depois, na hora do almoço, tá uma fofa. Faz parte do desenvolvimento. É necessário também entender essas fases, o que faz parte do desenvolvimento infantil, o que faz parte do trauma. Porque às vezes coloca tudo na conta do trauma. Ai, nossa, tá com trauma, ai, tá chorando, tá. Existe o terror noturno. A criança, ela tem medo, ela começa a fantasiar muitas coisas. Ai, tem monstro na minha cama, tem isso, tem aquilo. Ai, meu Deus, é o trauma. Pode ter sido, pode, mas também vamos entender que ela está dentro de uma fase do desenvolvimento que precisa ser compreendido. E também cai tudo na conta da adoção, né? Às vezes, Sim. tudo que é problema, até nas notícias a gente vê isso, né? Filho adotivo mata tantas pessoas, né? Tem que ter esse destaque, né? Filho adotivo. Podia colocar, fulana do parto normal fez isso, ciclano do parto cesárea fez aquilo. Filho gente, é filho. Mata toda a família. Exatamente. Então, é importante ter essa consciência de que eu preciso compreender a minha história, entender minhas demandas, minhas dificuldades, para eu conseguir acessar essa criança. Entender e compreender. Como eu disse no início, o trauma ele já aconteceu. Você não vai ter acesso a todo o processo. Pode ser que tenha informações assim que não foram colocadas lá porque não foram ditas. Só que a criança vai apresentar esse sintoma. Então, o que eu faço com isso? Preciso lidar com esse sintoma. Eu preciso compreender sobre o que está acontecendo. Vamos montando esse quebra-cabeça e enxergando essas mudanças, essas melhoras, oferecendo esse acolhimento também para os pais. Quando eu conheci o grupo de apoio, eu via muito assim, nossa, a prioridade é a criança, tudo em volta da criança e do adolescente. Eu falei assim, gente, mas espera aí, se os pais também não forem acolhidos, vai ficar difícil, porque tem uma história aí por detrás de tudo isso. Então as crianças precisam ser acolhidas, precisam ser tratadas com prioridade, mas os pais também precisam receber esse acolhimento, porque eles já se sentem muito culpados, então só piora a situação se eles não receberem esse acolhimento. É por isso que eu coloquei um nome aqui do meu perfil de orientar e acolher. Porque eu preciso orientar esses pais, mas eu também preciso acolhê-los. Porque precisa desse lugar mais humanizado, de compreender, eu fiz uma coisa, me arrependi. Tá, e entender, e escutar. Porque nem sempre vai estar falando da criança. A criança só se tornou referência, mas não é sobre a criança, é sobre eles, sobre a angústia deles, desses pais. Eu penso também que o trabalho com os pais talvez deveria ser muito mais árduo do que com as crianças, né? Porque assim, as crianças estão na casa lar, estão sendo protegidas, né? Se elas não forem adotadas por algum motivo, elas, quando fizerem 18 anos, vão ser encaminhadas para a vida, né? Assim, claro, o ideal seria que tivesse uma família, mas elas estão em proteção, né? As orientações realmente precisam ser direcionadas aos pretendentes, né? Essa questão, né, da devolução, eu acho que gira muito em torno disso, né? Assim, de falta de preparo. Que nem o caso que a gente estava falando ali, né? Do casal, o famoso aí por devolver as 3 crianças. Motivo da devolução, brigas constantes e ausência de gratidão, né? Entre os 3 irmãos ali. Acho que é por isso, né, que a gente está aqui, por isso que a gente trabalha, por isso que a gente estuda, né, para que isso não aconteça mais. Exatamente. Porque as devoluções tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Tem as referências que a criança traz, essa falta, essa instabilidade emocional. Mas ele não está sendo grato, ele não consegue comer direito. Os bebês, né, quando são devolvidos, porque estava chorando muito.
Então, tudo tem. Nós precisamos entender como funciona. Eu acho interessante que o ser humano é a única espécie, chamando assim, que não tem tanto conhecimento sobre o seu próprio funcionamento. Como ele funciona, como funciona esse cérebro. O cérebro humano, ele só completa esse amadurecimento lá pelos 25 anos. Aí você exige de uma criança de 4, 5, que ele se comporte como se fosse um adulto. Porque você foi essa criança, mas aí a questão é como você foi educado. Porque às vezes você foi educado na base da ameaça. Se não ficar quieto, vai ter uma punição. Se não fizer do jeito, vai ter outra punição. Aí fala, mas eu fazia. Às vezes você fazia, porque o medo era tanto que você tinha que elaborar, desenvolver essa parte do cérebro para conseguir alcançar o mínimo possível dessa idealização dos seus pais. E aquela criança que não conseguia fazer, que era o rebelde da família. Ah, esse aqui é insuportável, esse é barulhento, esse briga, esse é isso. Também é uma comunicação. Ah, tá muito agressivo. Vamos entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente também fala com agressividade com as crianças, com os filhos. E aí vem a reação. Me lembro uma vez que o pai chegou e disse: Nossa, meu filho me deu um tapa no rosto, Sinara. Eu não admito isso. Onde já se viu? Ele só tem 7 anos e quando crescer. Eu falei: O que estava acontecendo antes disso tudo ocorrer? Ah, estávamos brincando. Aí a gente estava brincando de futebol. Ele fez gol. O pai começou a fazer cócegas no filho. E a criança foi. E cócega, gente, não é engraçado. Não é confortável. Existem estudos que o riso que sai durante as cócegas é para a pessoa parar de fazer as cócegas, porque dói, leva de sofrimento. E o adulto, quanto mais fala para, mais ele quer fazer. E o menino ficou nisso. Só estava fazendo, brincando, ele pediu para parar. Aí, de repente, ele me lascou um tapa no rosto. Não aceito isso, não. Falei, mas peraí, vamos recapitular. Quantas vezes ele te pediu para parar? Ele, ele sempre pede. Mas nunca tinha acontecido esse tapa. Então ele focou no tapa, mas esqueceu da ação dele. Eu tive que explicar. Olha, cócegas não é agradável. Quando a criança pede para parar, precisa parar. Precisa. É uma comunicação, né? Bateu para parar. Já que não Então, foi. o que ele teve foi do tapa. Ah, então tá certo ele bater toda vez que ele se sentir desconfortável? Não. Mas a gente precisa entender para direcionar, porque aí o comportamento do pai precisava mudar para esse tapa não acontecer novamente. Uhum. Então, uma coisa vai linkando com a outra. Então, é importante ter esse conhecimento, porque às vezes o meu filho, por exemplo, ele tinha muito medo de ser colocado para cima. Sabe aquelas brincadeiras de jogar a criança para cima? Ele tinha muito medo. Então, antes de falar, não brinque assim, mas eu vou fazer ele perder o medo. Não, não vai, ele não quer. Pode parar. Mas que coisa, que frescura, que é uma brincadeira. Ele não gosta. E não precisa você brigar com a família toda por conta disso. É o posicionamento. Ele não gosta disso. Simples assim. Porque às vezes os pais começam a brigar e falar, tá vendo? Fica lá protegendo, depois cresce, não sei o quê. Tudo vira motivo, né? É só posicionar. Ele não gosta. Então, tudo isso também precisa ser dito, porque muitas vezes a criança passa por inúmeras situações que os pais não conseguem lidar porque tem medo. Não, não vou. Tem que dar um choque de realidade. Eu falo muito lá no grupo, né? Gente, choque só serve para eletrocutar. Ninguém aprende com choque. A dor que aquilo te causa cria um registro para você não repetir aquele ato. Mas apenas isso. Cuidado com esse choque de realidade, porque você pode achar que está ajudando o seu filho a compreender e está piorando mais ainda a situação. Vai falando o tempo aí, tá? Porque aqui eu falo com a beleza. Acho que já
estamos nos encaminhando. Mais algum ponto aí que tu queira trazer? Eu acho tão. Não diz, passou tão rápido. 8h05 já. É tão importante falar sobre esse assunto, falar de educação de filhos, nessa orientação de filhos, porque para cada família é diferente. Quando nós falamos de orientação parental, eu não vou chegar com uma receitinha, toma aqui, ó, é isso que você vai usar. Eu vou entender todo o contexto da família, vou fazer essa escuta, as dificuldades, através disso a gente já começa a identificar essas demandas, os medos dos pais, os receios. Então, para cada família, acontece um sintoma diferente, uma situação diferente. Então, nós não devemos comparar. Não compare a sua família com a família do outro, com a família do Instagram, com os filhos, porque a gente só mostra um lado do Instagram. Né? Ai, nossa, parece, a gente conta todas essas demandas de uma forma e com uma certa distância, porque quando eu estava vivendo a situação foi muito intensa. Eu contando agora, eu falo que foi intenso, mas quem sabe da intensidade é apenas eu. Tudo que a gente passou. Então, vocês também, ao ouvir ou vivendo isso, precisam entender que com você vai ser diferente, mas existem também novas probabilidades, recomeços, coisas básicas que precisam existir. E uma delas é a responsabilidade. O que eu vou fazer com isso? Para quem eu vou pedir ajuda? Como eu vou lidar com essa situação? Para o seu cérebro entender que é importante para você. E não passem perrengue sozinhos. Não, não acho que eu vou dar conta disso porque eu falei que não ia acontecer. A gente fala muita coisa, mas é importante eu me reconhecer para falar na emoção. Estou precisando de ajuda, sim. Estou precisando entender melhor, sim. E tá tudo bem. Precisa ficar tudo bem. Uhum. Perguntas? Tem alguma pergunta aí? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, que está assistindo aí? Importante falar também que uma das coisas, um dos recursos que eu uso muito com as crianças são histórias. Crianças e adolescentes. Histórias e reflexões. Tanto que eu tenho o perfil Conte Contos, aqui no Instagram, e o Conte Contos lá no YouTube. Então, quem quiser conhecer, só digitar Conte Contos, vai aparecer, que eu coloco as histórias. E quem precisar também, pode deixar nos comentários dos vídeos. Ah, cria uma história, dá sugestão de histórias que eu estou criando essas histórias. Antes eu gravava só em vídeo, em áudio, para os meus filhos, e da forma que eu consegui também acessá-los através dessas histórias. E ajudar também os pais nessa vinculação, porque quando você coloca a história, começa a surgir algumas perguntas. Às vezes as pessoas falam, mas tem algumas palavras que as crianças não entendem. E elas perguntam, você é de propósito, tá? Porque é importante criar. Ah, mamãe, eu não sei o que é isso. O que é infinito? É para criar esse diálogo de uma forma bem simples e objetiva, para os pais conseguirem também participar dessa história. E com os adolescentes a linguagem é diferente, no entanto, tenha também essa reflexão, entendendo. E todas as histórias que estão lá são baseadas em fatos reais. São situações de consultório, aqui da minha casa, para a criança se ver naquela cena de uma forma diferente e ajudar na construção e elaboração de como reagir. Então, eu falo muito da agressividade, da mentira, do medo, de situações assim de eu preciso me envolver com aquela turma que está me pedindo para fazer coisas erradas, coisas que fogem um pouco do padrão, para eu pertencer àquele grupo. Então, para trazer realmente essa reflexão
e ajudar, e os pais também fazer parte disso. Ter essa integração de como eu vou conversar sobre esse assunto. Eu sempre faço perguntas ao final, então fica livre para as famílias também deixarem lá sugestões e falar sobre o assunto, né, de uma forma mais objetiva, clara, criar a ideia mesmo é criar esse diálogo. Porque aqui na minha casa, quando eu gravava as histórias, contava as histórias, aliás, eu não gravava antes, né, eu contava as histórias, depois eles queriam de novo, mãe, conta aquela história de novo, mas, já esqueci. Então eu comecei a fazer isso também com os meus pacientes, gravava a história, curtinha, e pedia para os pais, olha, não fala que a criança da história é igual ao seu filho. Deixa ele trazer a percepção. Então acontecia assim, a criança falava muito, falava, eu tenho medo disso, eu já fiz tal coisa também, fiquei com medo de contar, porque eu fiquei com medo da punição, fiquei com medo do castigo. Então, até mesmo para os pais terem uma escuta, né, de como a criança enxerga o ambiente onde ela está inserida. Então é bem legal, e quem quiser, conte contos, tanto aqui no perfil do Instagram, lá também no YouTube. É bem importante essa parte lúdica para as crianças, assim, né? Aqui a gente usa os livros também para trabalhar a questão da configuração familiar, né? O livro do adeus, o livro dos erros, o livro do medo, assim, né? Para ir adicionando esses temas mais sensíveis e delicados, assim, né? Mas bem interessante, né? Bem legal mesmo. Isso. Eu amo falar sobre trazer essas coisas, porque é o que funcionou também, é o que eu entendo que é fácil de acessar. Os pais conseguem também compreender as situações de uma outra forma, de um outro sentido, até mesmo, mas eu já fiz isso também com meu filho. Então tem essa troca boa e com um objetivo, né, de escutar o que está acontecendo, e não necessariamente, que às vezes os pais acham assim, mas se eu ficar escutando, se eu fazer o que a criança está pedindo, eu vou estar mimando essa criança. Não, você vai escutar e não quer dizer que você vai realizar todos os desejos que a criança está querendo naquele momento. Você vai fazer essa escuta e vai resolver da melhor maneira possível. Se é possível, faça. Se não, ok. Mas essa condução precisa existir. E é isso. Então tá, poderíamos ficar, né, a noite toda aqui falando sobre esses assuntos. Acho que foi bem bacana, né, bem interessante, assim, a gente circulou por vários assuntos, né, referente à adoção. Te agradeço, né, por ter aceitado o convite aí, foi bem esclarecedor, bem bacana. Eu agradeço também a todos que passaram por aqui, que ficaram até o atual momento. E eu fico à disposição, né, para qualquer dúvida. A live vai ficar gravada, é importante compartilhar, porque às vezes a gente quer falar sobre adoção, é importante compartilhar com outras pessoas, para trazer esse esclarecimento também, para tirar um pouco desse preconceito, dessas falas prontas que são reproduzidas sem nenhuma reflexão, você fala, do que eu estou falando mesmo? É importante contar com esse apoio, né, de divulgar boas informações necessárias. Perfeito. Então tá, minha querida, muito obrigado. Eu que agradeço e até uma próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.